Olá, pessoal. Eu vou me conectar aqui e esperar um pouquinho o pessoal entrar. O pessoal deve estar pensando, essa mulher tá louca com começar uma live com essa música, né? Mas olha só, tudo tem um objetivo e tem um porquê. Essa música é uma música que me faz lembrar o meu amigo, o Ron. Não tem como não lembrar dele ouvindo isso, porque foi um dos... o Ron já entrou ali e já deve estar pensando, realmente, nós ouvimos essa música juntos quando o Ron fez um ensaio fotográfico de um casamento maravilhoso e usou essa música e eu não me esqueci. E quis trazer ela aqui agora para nossa live exatamente para lembrar esse meu amigo que está aí em Londres, que está lá em Londres e que é uma pessoa guerreira, uma pessoa inovadora, uma pessoa que está sempre buscando essa inovação e não aceita as coisas como elas são. Tá sempre mudando, né? Vendo outros ângulos e outros prismas. E por isso que eu quis trazer ele, então, para bater esse papo. Ron, se você tá aí, dá um oi e eu vou te aceitar aqui para nós batermos esse papinho, essa conversa, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de saber como é que tá a tua trajetória e o que você está fazendo por aí, tá, meu amigo? Vamos lá? Se tu já aqui já entrou, deixa eu acessar. Oi, Ron. Ok. Só um minutinho, Ron. Vídeo ao vivo, vamos lá? Vamos ver se você conseguiu, Ron. Aí! Ei, boa Oi, noite, meu boa tarde amigo! aí, boa noite aqui, tudo bem? Isso aí, boa tarde aqui, boa noite aí, tudo bem, Ron? Como é que Tudo você jóia, tá? tudo jóia. Que Eu não sei prazer se eu te falo boa tarde ou boa noite.
dia, o que for aí, tá tudo bem. Aqui é boa tarde, né? Mas se quiser dizer boa Isso. noite aí também não tem problema. Rô, você escutou aí a musiquinha que eu coloquei no início da nossa... Ouvi. E não tem como, Rô, não consigo. Eu, cada vez que escuto essa música, eu lembro de você, eu associo contigo, eu lembro daquele book maravilhoso, com aquelas fotos lindíssimas daquele casamento, né, que você fez, as imagens do book fotográfico, Aham. e essa música completamente diferente. Como você, né, sempre sendo inusitado, sempre fazendo essas coisas totalmente diferente. É legal E isso, né, Sol? Que cada pessoa que a gente conhece pela nossa estrada, pela nossa vida, tem algo específico que a gente acaba trazendo de volta à memória, né, daquela pessoa. é isso aí. As associações que a gente faz, né, em relação a tudo isso, sejam elas boas ou ruins, né? Não, Sim, não sim. importa. Eu contigo tenho coisas extremamente boas, né? Momentos que a gente viveu fazendo alguns eventos muito, muito legal. Sabe que a gente tem uma amizade muito, muito grande, muito carinhosa e assim, sinto saudade. Você está longe, mas perto do nosso coração. É, mas a gente ainda se fala de vez em quando, né, Sol? Isso aí, exatamente. E era pra Felizmente. gente. Sabe que era pra gente estar aí agora em maio, Pois estaríamos é, pois viajando, é. estaríamos indo aí para os teus lados, ficaríamos um tempinho aí com vocês em Londres, mas tudo bem, né? Não dá agora, não dá esse ano, dá o ano que Não, vem. mas ano que vem A eu gente... espero vocês aqui. É isso aí, Rom. E aí, para nós falarmos um pouquinho, contar um pouquinho aí da tua trajetória, eu quero que você comente com o pessoal, porque você já morou em diversos países, você inclusive já esteve em Londres há um tempo Sim. atrás, tu voltaste para o Brasil, ficou aqui um tempo, e agora, então você está aí de novo em Londres. Mas assim, não vamos falar agora de nada, de relação de pandemia, vamos falar um pouquinho aí dessa Certo, trajetória. certo, certo, Deixamos lá certo. para o final. Lá no finalzinho a gente conta, pessoal, para vocês, calma o coração, né? E aí a gente conta para vocês como é que o Ron tá vivendo esse momento aí um pouquinho mais difícil. Ele conta para nós como é que tá lá em Londres. Como é É, que tá aqui aí em Londres? isso. Como você mesmo mencionou, né, Sol? Já andei um pouco por aí, né? Já morei na Itália, nos Uhum. Estados Unidos, no México. E Londres é a segunda vez que eu tô por aqui. A gente morou de 2012 a 2015 aqui. E Uhum. agora a gente está de volta. A gente é eu e a Rafa, minha esposa. E os cachorros. Agora a gente está com três. Na época era um só. É isso aí. Eu Mas lembro que um deles não tá muito bonzinho, né? não, mas tá bem, tá bem. É só a Que bom. artrite que tá incomodando ele agora. Ok. É, E Ron, mas então conta aí um pouquinho pra gente, como é que foi essa tua trajetória, o teu trabalho, que a gente sabe que é a área da fotografia, uhum. e você migrou, né? Então conta um pouquinho o que você Isso, está fazendo. migrei. Então, Londres foi sempre um lugar que teve no coração da gente, né? A gente sempre teve uma vontadezinha de voltar para cá. E a Rafa, minha esposa, está fazendo o doutorado dela e uma das partes da pesquisa dela está aqui em Londres, onde ela é arquiteta, né? Onde ela faz uma comparação com os imóveis, com as construções industriais de Londres com as do Brasil. Então, essa vontade de voltar para cá sempre teve, e aí o grande start foi no início do doutorado dela. E a gente Uhum, decidiu e voltou para cá. E como as mudanças nos fazem sempre sair um pouco da zona de conforto, eu resolvi, eu já estava querendo novos ares com relação à fotografia, e então isso fez eu decidir de vez mudar um pouco o ramo de atuação na fotografia, e agora eu estou trabalhando mais com fotografia artística, materiais uhum. publicitários, nessa área assim um pouco. Deixei um pouco o evento, mas
não tem como sair totalmente de evento, né? Uhum. Sempre, até hoje, recebo pedidos de orçamentos. Semanalmente tenho pedidos de orçamentos, tanto aqui na Europa quanto aí. Eu quase fechei um casamento na Itália para agora em abril, que não Oh! aconteceu. Eu já estava aqui, e aí Uhum. uma irmã de uma noiva que a gente fotografou na Itália, ia casar agora em abril, e aí ela pediu para eu fotografar, que tinha que ser eu de qualquer jeito para fazer o casamento dela, mas aí ela teve que adiar por causa dessa coisa da pandemia. E ela não tem data definida para o casamento, então tá tudo em suspenso a princípio. Mas não sei se eu volto totalmente a fazer o evento, mas alguma coisa ou outra assim pode ser que aconteça, né? E eu até indico aí pro pessoal que está nos vendo e nos ouvindo que entre no teu Instagram e olhe as fotos maravilhosas que você tem. Não tem mais nenhuma de casamento. Não tem, não tem. Na verdade, esse é um Instagram novo que eu Lindo! fiz, que tem bastante material de retrato. Eu estou fazendo um livro também, é um livro de retratos. E Uhum. E essas fotos que vocês veem no Instagram, eu acho que tem duas fotos que vão para o livro ali, mas as outras fotos são fotos experimentais que me fizeram me apaixonar um pouco pelos retratos e, Uhum. e atiçou muito essa vontade de fazer esse livro. E vai sair, eu acho que pro ano que vem esse livro de retratos e ali tem bastante material a respeito. Ah, que legal. Olha, tem uma foto lá no teu Insta, olhando aquelas de rostos lindíssimas, as preto e branca, então Uhum. maravilhosas. E tem uma foto de uma coxinha, Ah, sim! aquelas de comida, né? De São comida, né? Então, instigantes. Eu é. aconselho, quem trabalha com alimentação, e se você vier para o Brasil, né, Ron, que vem fazer uma visitinha para nós, né, uma passeada por aqui quando puder. Eu Mas você aconselho o sabe, pessoal que trabalha com a área de alimentação que faça algumas fotos contigo, porque, pô, eu tava comendo a coxinha pela foto. Oi, Ron, deu uma trancadinha. Oi, Ron? oi, isso falhou um pouquinho. Eu não Deu sei uma se é a minha falhadinha. internet aqui. Aham. Talvez sim, né? Às vezes a questão de conexão. A gente sabe que É, estamos, né? Não é a distância, mas infelizmente é a conexão. Hoje a gente vê a maioria das lives trancando. Tá me ouvindo, Ron? tô ouvindo, tô É, ouvindo. a maioria das lives trancando, e até hoje eu estava falando com uma pessoa para ver como que nós poderíamos fazer melhor essas situações, e o que eles indicam é que a gente conecte direto a internet, direto no nosso Note, mas como a gente está aqui fazendo pelo telefone, não tem como fazer ainda as lives É pelo Note, verdade, é verdade. Porque a então, ok, velocidade eu acho que é mais rápido, né, pelo computador exato. diretamente. Exato. Mas, Ron, vamos lá. A gente quer voltar e aí perguntar para você. Então, vocês viajaram, eu sei que vocês voltaram esse ano para Uhum. ir para Voltamos final de janeiro. Final de janeiro a gente voltou para cá. isso. E quando vocês chegaram aí, estava tudo tranquilo, né? Ainda estava tudo normal. Ainda estava sol, mas já existia muito comentário a respeito do corona, existia muito medo. Com qualquer pessoa que conversava, corona era assunto, né? Uhum, exato. Mas estava E, tudo normal como anos atrás. uhum. E aí vocês viajaram e chegaram aí final de janeiro, Janeiro. Na né? verdade, a gente chegou, se eu não me engano, dia 31 de janeiro, o último dia do mês Bom, aqui. e daí para onde vocês foram? Conta um pouquinho antes, deixa o pessoal curioso Olha, aí saber foi sobre uma onde vocês foram. saga a nossa vinda para cá. Eu vou contar tudo, posso? Pode, conta que eu acho Foi que o uma pessoal está querendo saga. saber. O negócio é o seguinte, nós temos três cachorros, eles são como filhos pra gente e a gente não podia vir para cá sem eles. Uhum,
Só que aqui no Reino Unido existe uma lei que os cachorros não podem entrar no país no mesmo voo de passageiros. Então a gente só tinha duas opções de entrar com eles aqui. Ou despachá-los em avião de carga, que a gente não queria fazer, Uhum. ou entrar pelo mar, que foi o que a gente fez. A gente... Pois é. E Quantos aí a dias? gente levou acho que 3 dias para a gente chegar aqui, porque a gente foi picando. Uhum. Nossa ida foi Porto Alegre a Frankfurt, na Alemanha. Uhum. Chegando em Frankfurt, aí a gente chegou com eles, né? Dois dos nossos cachorros viajaram com a gente no avião, nos nossos pés, e uma foi despachada embaixo. Por causa do tamanho dela, a gente não conseguiu trazê-la junto com a gente, a que foi despachada, mas os outros que são os pugs, eles vieram com a gente. Uhum. Chegando na Alemanha, em Frankfurt, a gente alugou um carro e dirigiu até Roterdã, na Holanda. Nossa, que viagem. É, mais uma viagem aí, foram, se eu não me engano, 5 horas dirigindo, fazendo essa travessia. Em Roterdã, a gente passou a noite. No dia seguinte, a gente pegou um trem até... Eu esqueci o nome da cidade. Eu esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade que faz a travessia de ferry Uhum. até a Inglaterra. E aí a gente fez essa travessia de ferry, foram mais 6 horas dentro do barco para fazer a travessia. E depois mais um trem, aí a gente atravessou até a Inglaterra, um trem até Londres. Isso você imagina, com 3 cachorros e 6 malas. Era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha para poder carregar tudo isso, porque você faz alguns trechos onde não tem como carregar se não for na mão, que é Uhum. trechos de metrô, a gente andou de metrô, a gente teve que ir da estação de metrô até o barco, até a estação de trem, tudo isso com 6 malas e 3 cachorros. A sorte foi que a minha sogra estava com a gente, então nós estávamos em 3 pessoas e dessa maneira a gente conseguiu fazer tudo. Mas a gente chegou aqui e eu estava um lixo. Eu imagino, Super acabar. cansado e com dor no corpo inteiro. Mas valeu, estamos aqui. É, isso aí. E, Ron, e daí aí na Inglaterra você começou a fazer esses trabalhos de fotos mais. Na verdade, Sol, já era uma coisa que eu já estava alinhavando aí no Brasil. Já estava começando com alguns trabalhos, alguns experimentos. E chegando aqui, na verdade, eu comecei a trabalhar numa loja de fotografia, como eu faço trabalho de Photoshop e as impressões fotográficas nessa loja, que era a loja que eu trabalhei aqui lá em 2014, 2015, como o que eles chamam de printer, né? Que é quem imprime as fotos, faz esse trabalho das impressões. E eu cuido mais das impressões, que são impressões que a gente chama de fine art, que são as impressões com qualidade espetacular, que são as impressões que vão virar arte mesmo, né? Uhum. E aí a gente acaba conhecendo muita gente, acaba fazendo muitos contatos. Pena que foi pouco tempo que eu consegui ficar ali até a crise Uhum. do corona, né? E aí, voltando aqui, como eu já tinha alinhavado esses projetos antes de fotografia mais artística, Uhum. eu agora que estou trabalhando de casa, estou voltando não, estou conseguindo executar muita coisa também, graças ao tempo de casa que eu estou por aqui, né? É. Mas então aí conta para nós como é que foi essa chegada e até o momento que vocês pegaram a pandemia, quando é que ela começou e vocês tiveram que se isolar. Conta pra gente como é que foi aí, Ron. Então,
voltar para cá é mais fácil, tá sendo mais fácil para a gente do que quando a gente veio a primeira vez, porque quando a gente chega num Hum. lugar novo, tem muita coisa que a gente tem que ir atrás. Então, agora a gente já sabe todos os caminhos. Que vocês já moraram aí, claro, Isso, né? que a gente já morou aqui. Então, a Rafa já estava trabalhando com o mesmo chefe dela, que ela nunca se desligou, ela fazia os trabalhos do Brasil à distância, e ela continua, inclusive. Então, para ela mudou pouca coisa. Ela trabalha de casa desde lá de 2015, quando a gente voltou para o Brasil, até hoje, e para ela não mudou. Hoje mesmo ela estava aqui cheia de projeto para fazer para o chefe dela. Mas o que aconteceu na área dela foi uma baixa das procuras, né? Porque está todo mundo um pouco com medo dessa pandemia, que não sabe se deve ou se pode gastar, como é que vai ser o futuro. E com Então, o relação pessoal à minha tá parte, dando aquela tá seguradinha, né? segurando, tá segurando. Eu acho que é um temor, acho que mundial com relação Uhum. aonde e como gastar. Mas eu espero, e eu acho que na verdade existe uma, uma corrente positiva de que tudo vai voltar ao normal. Uhum. Apesar do normal, novo normal, não vai, eu acho que não vai ser mais o normal de antes, mas, Eu mas concordo contigo, não será o normal que a gente é vivia antes. Volta ao normal, mas um normal novo, um né? novo Com normal, um novas novo. visões, com uma maneira diferente de consumir. E eu até queria que tu contasse para nós como é que é, porque óbvio que as pessoas têm muita curiosidade, o pessoal que está aí também tá curioso para saber, porque aqui no Brasil, obviamente, a gente está vivendo de um jeito e você está acompanhando. Uhum, Você é brasileiro, sabe, né, das nossas, como que na nossa política e tudo mais, e nós nem vamos falar de política aqui, mas sabe uhum. como é que nós estamos vivendo e como vocês aí estão vivendo. Então, queria que tu contasse um pouquinho como é que é essa diferença de viver esse momento que vocês estão aí de pandemia, que todos estamos, desculpa, né? Todos estamos. É, Como é que está sendo aí para vocês neste país? Como é que o país age? Como é que vocês se adaptaram, então? então, eu não sei se é tão diferente daqui para o Uhum, Brasil, porque a gente está em casa mesmo. E todo mundo que eu falo está em casa. uhum, Porém, aqui a gente tem algumas, digamos, autorizações do governo para sair. A gente pode sair 1 hora por dia para se exercitar. E a gente pode sair para fazer compras uhum. no mercado, né, nas lojas de comida e farmácias. Todas as outras atividades, elas são feitas online. Tem muita coisa que ainda funciona, porém não aberta ao público. Uhum. Então a gente consegue ainda fazer alguns pedidos online de algumas coisas, mas a gente não vê pessoas na rua. A gente até vê pessoas na rua, mas claro que bem diferente do que era antes, mas são pessoas que têm destino, não estão passeando, elas têm o destino, elas vão ao mercado, elas vão à farmácia, e a gente encontra pessoas correndo, fazendo algum exercício, tá? Mas aqui a polícia controla bastante. A polícia, quando vê aglomerações com mais de 2 pessoas, eles mandam ou desfazer a aglomeração ou retornar para casa. Uhum. E, você vê, os transportes públicos ainda funcionam, mas os ônibus, por exemplo, quando a gente. Eles não aceitam mais pagamentos, porque para você não ter contato com ninguém, para você não, nem chegar perto, porque aqui não tem cobrador dentro dos ônibus. Você faz o toque com cartão, ou cartão Uhum. de crédito, ou cartão do banco, ou o Oyster, que chama aqui. Mas essa máquina que faz esse pagamento, onde você faz o pagamento, fica do lado do motorista. Então você nem entra mais por aquela porta para poder não chegar perto do motorista. Você entra direto. Uhum. Já mudou isso também. Já mudou, já mudou. Vai voltar a ser cobrado da maneira que era, eu imagino, mas já voltou. Uhum. É, mas ainda, por enquanto, está assim. Mas aqui é muito sério. As pessoas estão levando bastante a coisa a séria aqui.
os pronunciamentos do governo, em todo lugar, eles falam sobre ficar em casa. Uhum. E acontece muito aqui que as pessoas dão muito valor, todas as pessoas do país dão valor ao sistema público de saúde daqui. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem um aplauso. Às 8 horas Uhum. da noite, as pessoas vão para as janelas das casas e aplaudem durante, sei lá, uns 10 minutos, que eles estão aplaudindo as pessoas do sistema público de saúde. E A gente acompanha isso nas redes sociais, né? Na mídia. é, Até tem uma pessoa aqui comentando, a Mara. Desculpe, Mara, não consegui ver o teu não consegui entender teu sobrenome. Mas ela diz assim, não está sendo bem assim aqui em Passo Fundo e os postos nos finais de semana estão lotados. E é verdade, aqui não. Aqui a gente está com a cidade, agora voltou o comércio. Desculpe que eu te cortei, né? Depois não, tu sem volta. problema, sem problema. Olha nós dois aqui. Então, assim, aqui a gente teve a autorização, com Uhum, autorização, uhum. obviamente, da, do município, do governo, foi autorizado a abrir parte do comércio, os shoppings são fechados. A gente vê que eu não ando de ônibus, mas eu vejo que os ônibus andam com pouquíssimas pessoas. Tivemos até uma transportadora, infelizmente, uma, uma empresa de ônibus que fechou. Então, assim, óbvio, acontece. Uhum. E nós estamos, vamos botar semi-abertos. Mas eu até queria entender assim, a diferença de cultura. Como é que é para você, se você sabe como é que nós somos aqui, né, brasileiros, provavelmente o pessoal é bem mais rígido e eu acredito que as pessoas são mais fiéis, tu queres dizer, em relação às coisas que têm que ser feitas, elas fazem corretamente? Eu acho que sim, Sol. Aqui, na verdade, eles demoraram bastante para fechar, tá? Ah, Foi, eu acho que o último país da Europa que fechou, que ao encerrou contrário. as aulas das crianças Uhum, e hoje é o país com mais número de mortes, na verdade. Hoje eles anunciaram 4 mil mortes aqui, porque, na verdade, não foram que morreram hoje, eles adicionaram essas mortes que foram mortes que aconteceram em casa, não aconteceram nos hospitais, e aí eles somaram, foram 4 mil mortes a mais aqui. Mas a partir do momento que o primeiro-ministro chegou na TV e falou que as pessoas precisavam ficar em casa, ninguém mais saiu. uhum, Ninguém mais saiu porque as pessoas começaram a entender que não dava. Aqui é um país altamente capitalista, não tem, não tô querendo falar de política, tá? Mas é um país uhum. altamente capitalista, mas é um país muito rico. Graças eu acho que a forma de governo e tudo, durante anos, né? É um país muito rico. E as empresas que tiveram que fechar por causa da pandemia, como o caso de restaurantes, pubs, elas podem solicitar uma ajuda do governo para pagar o salário dos funcionários de, se eu não me engano, 80%. O governo paga 80% do salário dos funcionários até 2.500 libras por mês. Uhum. Então, dessa maneira, pode fechar tudo. Sim. Agora, um país onde a economia precisa andar, que o governo não tem como bancar nada, é difícil, é muito difícil fechar. É muito difícil fechar mesmo. E uma hora vai ter que abrir, não adianta. Não adianta, uma Uhum. hora vai ter que abrir, mas as pessoas hoje, tá todo mundo aqui muito curioso que hora que vai abrir. A gente tem mais uma, porque eles anunciam os fechamentos a cada 3 semanas aqui. Vão Uhum. ficar fechados por mais 3 semanas. Quando chega perto de completar as 3 semanas, eles anunciam novamente. Mas está todo mundo querendo que abra, porém os números já foi levantado aqui que não é hora de abrir ainda, por causa dos números de novos casos. Então começou uma nova campanha agora de que não abra daqui a uma É. semana que eu completo as outras 3 semanas. Há quanto tempo vocês estão em isolamento? Aqui essa é a quinta semana. É a quinta Vocês semana che- agora. vocês chegaram no final de janeiro. Que dia que começou?
Foi em março, Sol. Mas, Eu não me lembro a data. Eu não me lembro a data de março. Acho que foi dia 3 de março, se eu não me engano. Não, foi um pouquinho depois. Eu não me lembro a data. Não me eu lembro a acredito data, que mas foi foi março. um pouco eu acho que foi próximo do que nós também Foi, aqui foi. Foi um ficamos, né? pouquinho antes. Foi um pouquinho Uhum. antes daí do Brasil e eu acho que uma semana antes só do Brasil. Foi bem próximo. E até É. me deu a esperança de que os números do Brasil iam ser bem diferentes daqui, porque eu falei, Uhum. puxa, o Brasil fechou super cedo. Mas, mas é triste, mas, Uhum. mas as coisas precisam acontecer também, né? Exato, eu concordo contigo. A gente seria, né, não seria justo nem correto se não pensasse exatamente nesse todo, no que a gente tem que fazer da nossa parte como pessoas e cuidar as outras pessoas também, É, né, como ser humano, e fazer a nossa parte também como empresário, como trabalhadores. Então, tem que manter, tem que tentar manter é, esse equilíbrio, né? é, Isso é fato, a porque gente tem que tentar manter. porque tem que abrir, não adianta, vai ter que abrir uma hora, até para poder Uhum. manter a economia saudável, é preciso que abra. Eu não sou especialista nem da área da saúde, Nem eu. nem da área da área financeira, de economia, Uhum. nada disso. Mas tem que abrir, porque as coisas precisam voltar Uhum. a entrar nos eixos. Mas é muito difícil encontrar esse equilíbrio, eu penso, de que horas abrir e como abrir, porque não é abrir e voltar ao que era antes, porque o que era antes não vai acontecer mais. Não, e todos os cuidados que são necessários. Então, eu vejo, né, porque até nosso papo de hoje, até para a gente entender um pouquinho como são cabeças, como são culturas. Por isso que eu até quis conversar contigo. E sexta-feira eu vou conversar com uma amiga que mora na Itália. E assim, até para a gente ir conversando e entendendo como é que é a nossa cultura, como são as nossas cabeças aqui, de que maneira que a gente também reage a tudo isso e como está acontecendo em outros países. Por mais que a gente tenha essas informações na mídia, a gente tem essas informações nos jornais, nas TVs e assim por diante, mas é muito bom bater um papo com as pessoas que moram no local, que estão Claro. vivendo, que estão, né, se adaptando a isso também e que também conhecem o Brasil, que são daqui, mas que estão aí, Uhum, né, que uhum. estão em outros países vivendo essa É. situação. Eu acho que. Oi, Desculpa, não, continua, não, pode continua. falar. Não, eu acho. Vai lá. Com relação a tudo isso, só eu fico pensando, todo dia eu penso, né? Eu acho que não existe uma pessoa no mundo, por mais que seja aqui, ou seja no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, na China, que não tenha saído da sua zona de conforto com essa pandemia. Não existe. Não existe. Nem do mais bem-sucedido profissional até o mais humilde trabalhador. Não existe quem não tenha saído da sua zona de conforto, que não esteja fora da sua zona de conforto inicial. Uhum. Agora, temos que encontrar agora os nossos próximos passos, né? Que são fora da zona de conforto. E aí, então, agora me conta, o que que você, né, você, a Rafa, eu sei que vocês estão em home office, É, como é que é o, né, como é que você já me disse que a Rafa já se adaptou e eu acredito que isso. você também muito bem, porque você aqui, eu sei que aqui em Passo Fundo você já trabalhava, você já vivia uma parte do teu tempo fazendo esse trabalho home office. Uhum. Que para muitas pessoas está sendo uma novidade, uma adaptação. Nós aqui, eu principalmente, eu digo que eu sou um dinossauro, né, nessa questão. Eu Tá tento aí me organizar. fazendo live sério todos os dias e vai dizer que é dinossauro. Não. Mas ainda sou, ainda sou. Não, não, vou nem perto de quem é, de quem é digital, né? Eu tento, eu me policio e busco esses conhecimentos que você sabe também, né? Sabe que eu tô sempre correndo atrás da máquina. Mas a Então, gente também se adaptou e está se adaptando a essa questão. Eu acredito que para vocês que já trabalhavam aqui, essa situação do home office está sendo um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Claro que viver longe das pessoas é muito complicado. A gente sente muita falta dos entes queridos.
Acho que talvez essa questão do home office deva ser a parte mais difícil, né? A questão do home office, como você mesmo disse, eu trabalhava aí no Brasil boa parte em casa. Só quando eu estava fotografando é que eu não estava trabalhando de casa. Uhum. Todo o resto eu fazia de certa forma de home office. Só que agora é 100% home office. Eu não tenho 100%. mais essas saídas. E uma coisa que eu coloco para mim que é muito importante é que eu preciso do horário. Eu Uhum. preciso definir os meus horários de home office para que, primeiro, a gente não trabalhe mais, se estresse ou fique Uhum. achando que o nosso dia inteiro é trabalho. E a Exato. outra também para que eu consiga não me distrair, É porque as eu duas coisas. fique focado. Então, Uhum. a questão do horário para mim é muito importante. Eu venho aqui para o meu escritório, sento aqui. A Rafa não consegue trabalhar comigo porque eu boto o fone de ouvido, estou com a música, só que eu me mexo, eu fico dançando junto com a música. E se ela está aqui no escritório comigo, ela não consegue trabalhar. E aí Uhum. ela fica lá embaixo, na nossa mesa de jantar, trabalhando de lá. Mas a gente consegue, dessa maneira, Uhum. dividir a casa e cada um ter o seu espaço e o seu horário bem definido com relação ao trabalho, né? Ao trabalho. O que é Uhum. muito importante, eu até comento contigo quando tem essa questão do home office, ou até das lives, tu sabe muito bem, conhece o Paulo, meu marido, sabe Claro. como é que ele é. Então, quando eu tô Aham. agora até agora eu tô no meu escritório. Então, eu tô um tempo aqui no escritório, um tempo a gente está em casa, adaptamos, porque como o comércio abriu e tantas outras coisas abriram, nós retornamos aqui para o escritório e adaptamos os nossos horários também. Mas quando eu estava totalmente em casa e às vezes ia fazer minhas lives ou mesmo as minhas reuniões, eu tinha que colocar uma plaquinha na porta, não entre, estou em reunião Avisando. agora, É. porque ele vai irrompendo para dentro, Sim, não tá sim. nem, É o jeito tá nem dele, né? É aí, o né? jeito dele. É o jeito dele. Então, É. essa questão, eu acredito que é um pouquinho mais complicada. É. Mas, Ron, assim, ó, né, tirando essa questão aí do lado do home office, da tua trajetória e tudo mais, a gente falou antes sobre culturas, e sobre maneira que as pessoas vivem, e óbvio, eu não conheço Londres, iríamos ter esse Vai prazer de conhecer conhecer. ano que vem. Vamos conhecer. Aguardo vocês aqui. Com certeza, vamos aí. Então, eu nunca fui, não conheço, obviamente, de leituras, de buscas, mas a gente sabe que é um pouquinho diferente a maneira das pessoas viverem. E no teu olhar, que é uma curiosidade que eu tenho, no teu olhar, como é que você está vendo assim as pessoas se adaptarem a isso? Porque é necessário, e também como é que elas estão reagindo para essa nova vida, essas pessoas, assim, quem você conhece, como é que está sendo as adaptações, como é que está sendo a busca, como é que está sendo a questão da pessoa se reinventar nesse momento. Essa é uma coisa muito interessante, essas observações, porque Uhum, quando a gente começa a olhar um pouco para fora e se comparar com certas situações, a gente encontra coisas que nos surpreendem. E, mas eu sempre fui muito adepto ao trabalho à distância, ao trabalho de casa, ao trabalho online, com uhum, relação a isso. E o que eu vejo com as pessoas que eu converso, tanto do Brasil quanto daqui, é que existe uma dificuldade de adaptação do trabalho de casa, mas eu acho que essa dificuldade de adaptação não é nem tanto só pelo trabalho em si. É talvez pelo ambiente que não é propício, essa tá. coisa de estar em casa e se distrair muito facilmente, ou de não ter um supervisor dizendo o que a Uhum. pessoa tem que fazer. O, E o Siri beliscando os camarão. exatamente. Exatamente. Então eu vejo as pessoas dizendo que precisam ah,
se adaptar com relação a esse tipo de coisa, mas para muitas outras também falaram que estão adorando, que é uma coisa super nova para eles e que não entende como é que antes não era assim, porque deveria ser assim sempre. Então eu vejo esses dois lados, as pessoas com um pouco de dificuldade, mas as pessoas também dizendo que estão fazendo coisas super legais. Eu tenho uma amiga aqui, só citando um exemplo, que ela é personal trainer e ela disse que não precisa mais, porque ela continua com os mesmos alunos dela, ela mora aqui, tá? E ela dá aula online para eles. Ela falou, eu nunca mais preciso dar aula para eles, porque está funcionando tão bem as aulas do jeito que está, que Exato. os alunos já não sentem mais a necessidade da minha presença, ela falou. Claro, ela disse que experimentou várias formas de se comunicar com eles, várias softwares, aplicativos e tal. E pelo jeito, esse vai ser o novo normal dela, do dia a dia dela. Ela não vai precisar ter que estar presente com os alunos e acho que até os futuros novos alunos dela vão entrar nessa coisa de aula online. Então, são coisas que para muita gente vai ser melhor, mas para outras vai ser uma adaptação difícil, eu vejo. Eu até aqui ó, o Rodrigo tá passando, o Rodrigo da Vieiro Celebrações está dizendo, é um papo com o Ron, é uma aula sobre o mundo. Fomos colegas da Operação da Fomos IMED. colegas na IMED. Abração, Rodrigo. Saudade de você, cara. E pessoal que está aí nos ouvindo, por favor, é aberto a perguntas. Aí quem quiser perguntar alguma coisa para o Ron, para mim, fiquem bem à vontade. Nós aqui estamos abrindo essa live para esse bate-papo, até para que as pessoas nos escutem. Mas realmente é um bate-papo nosso, né, Ron? É um bate-papo, é um bate-papo legal. Bem, legal é isso, né, Sol? A gente falar gostoso. de várias coisas, com pessoas que a gente gosta Mas isso é importante. Isso aí que você estava falando sobre essa adaptação, a gente está vendo muito aqui. E eu aí vou te dizer que eu acho que o brasileiro ele é muito bom nisso, na questão de se adaptar e na questão de inventar coisas e muito rápido. Concordo. Eu acho que acomodados e incomodados tem em todos os lugares do mundo. E tem aquele que vai aproveitar a situação e vai correr, e tem aquele que vai ficar, né, parado esperando passar. Isso é personalidade, isso é de cada ser humano. Eles é que vão, né, cada um vai sentir a sua melhor forma de agir ou reagir perante toda essa situação. E nós aqui também, sabe que o nosso setor, e aí falo isso porque tu sabe disso, tu é da área do evento, né? O nosso setor, ele é um dos setores extremamente afetados. Aqui tem discussão todos os dias, abre, não abre, quando é que abre, vai abrir em janeiro, vai abrir em junho, vai abrir em julho, vai abrir em setembro. Então, assim, eu só deixo passar. Eu já não estou mais nem preocupada quando é que vai abrir. Eu estou preocupada em o que eu vou fazer. De que forma eu vou fazer? Como que eu vou continuar a ficar com essas pessoas, né, que estão aqui comigo? Como que eu vou estar trabalhando com os meus clientes? Como que eu vou dar carinho para essas pessoas? E quais são as coisas que agora eu posso fazer? Então, hoje, foi um dia, a gente parou aqui, eu estava quase em cima do laço para te chamar, porque nós passamos uma tarde muito gostosa pensando em umas novas ideias que a gente já está lançando. A gente quer fazer aí umas festas online. Olha só. Tem que fazer, né, Ron? A gente tem que se mexer. Tem que fazer. De algum lado, a gente tem que se mexer. Mas essa reinvenção, Sol, de tudo, né? As coisas. Aí eu vou nem dizer reinvenção. Eu vou usar a inovação. A inovação se dá nesses momentos. A evolução das coisas, seja de tecnologia, seja de acontecimentos e seja de eventos. No caso de acontecimentos, elas sofrem as suas grandes mudanças nesses momentos assim, onde a gente precisa repensar como vai fazer, né?
Exato. E nós, aqui, até pegando um pouquinho do lugar onde você está, e nós aqui, você sabe disso, nós somos pessoas que comemoramos muito mais calorosamente as nossas festas e também a gente comemora com quantidade maior de É, pessoas, de convidados. Aí os casamentos são bem menores, mais são bem menores. reduzidos. O pessoal tem um outro estilo, né, de comemoração. Então, talvez essa adaptação para nós seja um pouquinho mais difícil para fazer as festas menores e entender que eu posso fazer com menos pessoas e que é o que eu acho que daqui para frente a gente vai viver. Que são aqueles eventos boutique, que são aqueles eventos pequenos, eventos com poucas pessoas, mas muito bem comemorados. Aqui, é o que você falou, aqui um casamento grande, por exemplo, é 70 pessoas. Isso é, uau, um casamento super grande. Eu já cheguei a fotografar casamento com 8 pessoas aqui. Uhum. E, e eu acho que já era um pouco tendência no Brasil, esses casamentos menores. Eu acho que cada vez mais agora, né, Sol? É Uhum. o que Cada vez mais. vai, eu acho que vai virar uma tendência não só pelo estilo de evento, mas também Uhum. por uma necessidade. Exato. Deixa eu só te fazer uma pergunta que tem uma amiga conhecida tua aqui. Tô vendo, amor Tá perfeito. vendo? Isso aí. Então, responde ela, Ron. Como é que tá sendo aí? Vamos lá. Eu vou contar como é que foi no começo. No começo, quando eles começaram a anunciar que Uhum. iam fechar, foi o caos. Foi o caos, a gente não encontrava, sério, não encontrava papel higiênico no supermercado. Nós não tivemos É, problema. Aqui, pelo não. menos, falando nós, né? Na nossa Mas cidade. é porque, como não tinha fechado ainda, os supermercados não estipulavam um limite de compras por pessoa. Então a Uhum. pessoa podia comprar 100 quilos de arroz se quisesse. Podia comprar o que queria. E a gente via pessoas, às vezes, no mercado, assim, ó, com Uhum. coisas lotadas, o carrinho de compras lotado. Você fala, meu Deus, quantos meses essa pessoa vai ficar fechada? Porque ninguém sabia quanto tempo realmente ia ficar fechado. E eles achavam, eu imagino, que os mercados também iam fechar. Uhum. Então, que não ia ter onde encontrar os alimentos. Então, foi Começar a bem difícil. estocar. Começaram a estocar de uma maneira irracional. Uhum. Aos poucos, isso foi normalizando. Mas não encontramos ainda tudo. Tem alguns itens que a gente não encontra ainda, que Uhum. é, por exemplo, farinha. Farinha não encontra. Você pode ir no mercado que for. Na verdade, nos supermercados você não encontra farinha. Eu comprei 16 quilos de farinha, um saco de 16 quilos de farinha, porque eu faço pão praticamente todos os dias. Eu cozinho, eu faço bolo, faço tudo. Uhum. E aí no mercadinho aqui perto, eles vendiam esses sacos de farinha enormes. Eu comprei porque eu não estava encontrando. Ron? Agora tu tá comendo pãozinho e bolinho? Olha, Tá, faz anos, tá? espera! Mas eu vou te falar, faz anos que eu faço pão, desde que a gente Sim. morava em Florianópolis. Eu faço pão. Mas agora eu tô fazendo os meus pães com fermentação natural e Sim, tô sim. brincando um pouquinho mais na parte de panificação. Mas alguns ingredientes você ainda não encontra, por exemplo, que eu mencionei a farinha, arroz, você agora está começando a encontrar arroz. Uhum. Muitos enlatados não tem, mas eu consumo um pouco enlatado, mas ainda Uhum. assim é difícil de encontrar. E agora, vou dizer, faz uma semana mais ou menos que as coisas estão mais normalizadas. Para você conseguir fazer uma compra online aqui, tá super difícil. Os mercados não abrem os slots de entrega. Você quer agendar, vai ter que agendar. Não tem. Você quer fazer uma compra online, você não consegue, porque não tem a data da entrega, porque tá tudo ah, já preenchido, A todo mundo já agenda já faz. está organizada. Uhum. Isso é bem difícil.
E às vezes você consegue, aí você faz a sua compra, aí na hora que você vai fazer o pagamento, eles dizem, tal item que você botou no seu carrinho de compra já não tem mais. Isso é coisa Uhum. de 5 minutos. Certo. Acaba, sai do estoque do supermercado online em 5 minutos, porque antes tinha, e aí quando você vai fazer a compra, o pagamento já não tem. Ou então ainda você faz o pagamento, coloca o item no carrinho, consegue, e na hora de entregar não vem, porque não tem mais. Aí eles fazem o estorno da diferença enfim, tem muita coisa ainda que não dá para comprar. Esses são os itens mais baratos. Coisas mais caras, aí você não tem dificuldade de encontrar nada, não. Já nesse ponto aqui nós não temos dificuldade nenhuma. Tudo. Você vai para o mercado e encontra todos os itens, até porque o pessoal, eu vejo que o pessoal foi bem light nesse sentido de não sair correndo. Uhum. Teve dias que a gente encontrava assim, o mercado super lotado, parecia que as pessoas estavam um pouquinho enlouquecidas, mas aí foi até falado e noticiado que não iria se fechar os supermercados e que as pessoas poderiam ficar tranquilas que comida não ia faltar. Ótimo, Então, ótimo. isso super bem. Porque às vezes bate um certo desespero, só vou te falar. Você está querendo encontrar alguma coisa ou é algo que você precisa, no caso do arroz. Eu sou brasileiro, eu consumo arroz. E E o arroz não feijão tem encontra. aí, Agora está encontrando, mas era difícil de encontrar o arroz. e feijão tem. Feijão tem, feijão tem. Ai, que bom. Feijão não faltou. Eu Felizmente, amo feijão arroz não com faltou. feijão. Eu também. Adoro. Eu também. Mas, assim, até porque a nossa cidade é uma cidade pequena. Imagina, média de 200 mil habitantes, em torno de Uhum. que é Passo Fundo. Quantos habitantes tem? Onde É, você... em Londres são 8 milhões, mas aí pega ainda a área suburbana de Londres, chega a 11 milhões. Ah, Então, então, é, imagina você fazer um pedido, claro que é dividido por bairros, obviamente, né? Eu não tenho muita noção também como é a questão da vida, mas eu imagino que é dividido por bairros, que onde as compras que você faz são naqueles é. supermercados perto da onde você mora, da tua Sim, sim. região. Cada bairro aqui tem o seu centro, então tem Isso. tudo nesse centro, tem todas as lojas que você encontra. Só que aqui é um país onde tudo são grandes redes. Uhum, Existem 4, 5 redes de supermercado apenas, grandes. 3, 4 redes de farmácia. Então, tudo que você vai buscar são nas grandes redes. exato. Uhum, Mas, nessas grandes redes, as coisas acabam, porque eles têm o estoque deles que aí uhum, eles vão dividindo entre as lojas deles. Mas nos pequenos mercados é onde a gente está conseguindo encontrar as coisas, que são mais caros. uhum. Mas a gente encontra as coisas são nos mercados pequenos. Eu já até vou direto, tem certas coisas que eu nem procuro no mercado grande mais, vou direto no Já mercado direto para pequeno. pequeno. Porque eu já sei que lá é mais fácil de encontrar. Exato. Ron, olha só, o nosso papo tá muito gostoso. Meu Deus, passou o tempo tão rápido. Passa rápido, né? E a gente está aí quase chegando ao final da nossa live. Daqui a pouquinho o Instagram nos derruba. Então eu quero, assim, nesses últimos minutinhos, gostaria que tu deixasse um recado para todos nós aqui que estamos escutando. Para mim foi ótimo esse papo. A gente se encontra de vez em quando aí online, né? É, verdade. Exato. Mas a gente não tinha tido essa oportunidade, quero deixar bem claro aqui para todo mundo. E às vezes eu vejo o Ron dando aula para o Paulo lá de ladinho. Oi, Ron, tudo bem? Mas Dando aula online, né? online, isso aí. Tu aí em Londres e o Paulo aqui em Passo Fundo e ele fazendo aula toda semana contigo. Então veja como essa tecnologia, o home office funciona. Funciona. E é só aquele oi assim, a gente não tinha ainda tido essa conversa, por isso que eu quis fazer e
espalhar, deixar com que as pessoas escutassem. Eu quero te pedir qual é a mensagem que tu queria deixar aí para nós, para os amigos brasileiros. Tá, primeiramente eu vou dar um abraço, mandar um abraço pro Rodrigo. Já escreveu aí um abração. Querido. Já vou mandar um abraço para ele. Mandar para todo mundo, tá? Não adianta. Vou mandar um abraço, agradecer o pessoal. Obrigada. E agradecer você, Sol, que eu acho muito legal essa iniciativa de fazer as lives, de mostrar esse novo capítulo das suas lives com os amigos do mundo, isso aí para mostrar como as coisas são ao redor do mundo. Eu acho muito legal mesmo. Eu topei na hora quando você perguntou se eu topava, né? E vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Com certeza. E o recado que eu mando, primeiramente, que é difícil, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Essa é a parte mais difícil, encontrar todos os dias um pouco de ânimo para poder imaginar, porque o futuro é quase incerto para muita gente, né? A gente não sabe muito, mas aquilo que eu falei antes, não tem uma pessoa nesse planeta que não tenha saído da sua zona de conforto. E se isso servir de incentivo para alguém, são nesses momentos que a gente sai da nossa zona de conforto. Pode parecer bem clichê isso, mas são nesses momentos que a gente consegue ter ideias novas, a gente consegue inovar e pensar em soluções para poder conseguir sair, dar o passo além que a gente precisa, ou subir mais um degrauzinho que a gente quer subir e encontrar coisas novas, tanto para fazer quanto para poder, né, oferecer também para os outros. E é isso aí. Ron, e só para complementar, né, isso que você está dizendo, a questão da inovação, e eu 100% concordo contigo, obrigado. E tem outra coisa que para mim está acontecendo, né? É a questão de olhar para outras pessoas, ver ver que tem aí mais pessoas nesse meu mundo que eu não fazia contato, que eu não me dedicava e não olhava, e agora a gente está se aproximando. Então, isso está sendo para mim muito bacana. Tô me dando essa oportunidade, tô me dando esse tempo, porque todos os dias, quando a gente tá na corrida, na rotina, passa um dia, passa 2, passa 3, você deixa coisas de lado que você poderia fazer e não fez. Como fazer as lives, por exemplo. Exatamente. O meu curso que eu te contei, né? Que eu também tô fazendo, o meu curso online. Já estamos gravando. Eu tenho preparado isso desde 2018, acho que tu sabes, né? Que eu já vinha falando, a gente já vinha conversando. Já estou com isso preparado desde 2018. E fica passando. Então, agora é a hora. Vamos lá. Já que deu esse problema e que a gente precisa ficar mais em casa, vamos se reinventar. Vamos fazer aquelas coisas que estavam lá de molho. Então eu vou dar o último recadinho, que nem são palavras minhas. Que esses dias eu estava aqui trabalhando no meu novo site, chegou meu cunhado aqui do meu lado e falou para mim assim, se no final dessa pandemia a gente não sair ou com um novo negócio, com uma ideia de negócio nova, ou com um livro lido, ou com um curso feito, ou aprendido qualquer coisa nova, é porque a gente nunca quis fazer nada. É o que ele falou. Concordo plenamente. É porque nunca quis fazer nada, né? Ah, que bom. Ótima mensagem, Ron. Muito obrigada. Obrigada por esse encontro maravilhoso. Obrigada Beijão. pelas pessoas que estão aí. Eu que agradeço, hein? Uma boa noite para você, para nós. Valeu. Quase boa noite. Valeu. Beijão para todo mundo e obrigado aí pelas mensagens também. Obrigada. Valeu. Falou. Tchau aí.